Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá. Espera mais um pouquinho, o pessoal chegando. Espero que vocês tenham avisado a muita gente. Hoje vamos fazer mais uma vez algo sobrenatural. Boa noite, Alex. Desculpa aí. Carlinhos, boa noite. Ângela, boa noite, Ângela. Bênção de Deus na sua vida, essa família linda. Denise entrando. Boa noite, pessoal. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos abrindo no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Vamos dar mais um minutinho, a gente começa às 19h20. Para quem não me conhece, sou José Carlos Sampaio, Igreja Cristã Verbo Morumbi. Nossa igreja foi aberta no Brasil há alguns anos atrás, pela porta do Rio de Janeiro, mas é uma igreja que sempre atuou no mundo inteiro. É uma igreja que foi aberta numa crise mundial, num terremoto, na Guatemala, se expandiu para a Guatemala, uma igreja que veio dos Estados Unidos. E alguns missionários chegaram no Brasil também. Boa noite, turma. E esses missionários chegaram no Rio de Janeiro, e eu conheci a Igreja Cristã Verbo no Rio de Janeiro. Depois de me encontrar com Jesus, de conhecer Jesus, conhecer o Evangelho na Donep, Associação de Homens de Negócios, eu acabei chegando na Igreja Cristã Verbo do Rio de Janeiro. Estou esperando para o pessoal ir entrando. Vamos ver se o pessoal atrasa menos do que nos cultos de domingo, quando tem que pegar o carro. Não vou dar bronca. Ô Jesus, vai Brasil. Vamos lá. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos falar sobre o livro de Atos. A gente se comprometeu em fazer esse estudo. Eu estava dizendo para vocês da fundação da Verbo no Mundo, no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, eu vim para cá, mudei do Rio para cá com minha esposa, Cláudia. E nós começamos o trabalho na nossa casa. E graças a Deus hoje temos 2 igrejas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, São Paulo e Barueri. Temos um grupo de cristãos maravilhosos que têm feito as lives. Ontem tivemos a nossa live de jovens. Ficamos muito felizes com os nossos jovens, tanto aqui no Morumbi, a nossa live foi conduzida pelo nosso líder de jovens, como em Barueri, perto de Alphaville. A gente também teve nossos jovens dando testemunho do amor de Deus.
Amém. Vamos falar do livro de Atos. A gente vem falando da igreja primitiva, do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, atos que não terminaram. E a incumbência desses atos para os dias de hoje ficou a critério da igreja, da verdadeira igreja de Cristo. Esperamos que sejamos nós essa verdadeira igreja, que nós façamos parte dessa igreja que não só fala do evangelho, mas que vive um evangelho de poder. A gente falou que a base do livro de Atos fala da ressurreição de Jesus, Jesus que foi visto durante 40 dias por mais de 400 pessoas, Jesus que subiu por 2 anjos, está no céu, sentado à direita, e que liberou, assim, dizendo o seu Espírito Santo, no livro de Atos, né, no Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, liberou o seu Espírito Santo para 11 discípulos, para suas mulheres, né, a equipe de mulheres, sua mãe, outras mulheres como Madalena, e ali começou a implantação da primeira igreja, né, na verdade, na escolha dos discípulos, mas a implantação da igreja começou no livro de Atos, onde eles receberam o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para fazer sinais e maravilhas. Nós falamos de alguns milagres já feitos por Filipe, feito por Estevão, feito pelo apóstolo Pedro, e hoje vamos falar, né, nesse texto da implantação do evangelho para todas as nações do mundo. Por que esse texto, né, Pedro diz, eu na verdade creio que Deus não faz acepção de pessoas. Os israelitas, eles tinham naquela época uma tradição, vamos dizer assim, de entender que era verdade, que, né, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eles não tinham a noção que Deus abriria a presença dele de forma mais democrática, digamos assim, para todo mundo. E isso aconteceu depois do Messias, que foi provado culturalmente, historicamente, pelos discípulos, a sua morte e ressurreição. Eu disse na última vez que falei com vocês, você pode ir em todas as religiões, ou líderes de religião do mundo, mas quando você chegar em Jerusalém, você vai ver lá no túmulo de Jesus, ele vive. Aliás, essa música que a gente tem cantado muito pertinente, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Então nós vamos vendo que Pedro, para ele foi uma novidade, ele entender que o Deus de Israel, ele se manifestaria depois de Jesus Cristo, na igreja de Atos, mandando o Espírito Santo para outros lugares, não só Jerusalém. A igreja vai para outros lugares, para Samaria, para Antioquia, onde os cristãos são reconhecidos como cristãos pela primeira vez, quer dizer cristozinho, e ali ele recebe essa visão celestial, um anjo aparece para um homem chamado Cornélio, que é italiano, mas que era um homem temente a Deus, que acreditava em Deus, fazia orações, jejuns e dava muitas esmolas, segundo a Bíblia, fazia boas ações. Né? A gente tem falado muito aqui para o nosso grupo essa semana sobre o amor que é muito mal interpretado muitas vezes pelo cristianismo, ou pelo secularismo, ou pelo humanismo. O amor de novelas, o amor de músicas sertanejas universitárias. Vamos entender que esse não é verdadeiramente a descrição do amor de Deus. O amor o amor de Deus é um amor-atitude, é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor que morre, que vai até a cruz. É um amor que é uma lição de casa diariamente. Como nós, latinos, somos muito românticos e fomos treinados nesse romantismo, a gente não vê um amor atitude. Por isso que o livro de Atos é Atos, atitude dos apóstolos. Então, amar significa agir, praticar a palavra de Deus, atuar com o Espírito Santo de Deus. E Pedro, depois de vários milagres maravilhosos, onde a gente vê a mão de Deus sobre a vida dele, ele percebe que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus alcançou todas as igrejas e Jesus Cristo veio para todos aqueles que nele creiam, não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Pedro percebe isso quando ele
tem um arrebatamento dos seus sentidos, mais um dom sobrenatural, mais um acontecimento sobrenatural. Cornélio vê um anjo, esse anjo fala, Cornélio, vai lá, pede para Pedro vir para cá. Pedro ouve a voz de Deus, vai, e a Bíblia diz que quando Pedro prega a palavra para Cornélio, para a família, na casa de Cornélio, da mesma forma que o Espírito Santo caiu no capítulo de Atos 2:2, o Espírito Santo cai sobre aquela família, sobre aquele grupo, e eles começam a orar em línguas, ter manifestações espirituais, e começam a viver o Evangelho de Deus. Então a gente vê muitos anjos na Bíblia, só nesse texto a gente vê um anjo trabalhando, a gente vê um anjo fortalecendo a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra lá no Getsemane, antes da crucificação, Jesus Cristo ele sua lágrimas de sangue, né, suor de sangue, porque ele entra numa verdadeira ansiedade, numa verdadeira depressão, que provado cientificamente, quimicamente, essas reações acontecem. A gente vai falar sobre isso hoje. Os anjos, eles estão muito presentes na vida da igreja de Atos, para Israel no Antigo Testamento. Certa feita, Eliseu era um profeta discípulo de Elias, um profeta que pediu esse poder do Espírito Santo dobrado de Elias, grande profeta de Israel. E Eliseu, ele tinha visões espirituais de onde os sírios atacariam Israel na guerra. E ele à noite ele recebia visões de Deus, e todas as vezes que o exército da Síria preparava uma emboscada para Israel, Eliseu via e falava para o rei de Israel, a ponto de o rei da Síria achar que havia um espião dentro de Israel, e um dos servos do rei da Síria disse para ele, não rei, não tem espião nenhum do seu time do lado de Israel, é Eliseu, é um profeta, recebe visões espirituais, assim como Pedro recebeu, assim como Cornélio recebeu, ele recebe visões espirituais, e ele sabe sempre o que o inimigo está fazendo, e o Senhor é o inimigo de Israel. E aí o rei da Síria manda perseguir Eliseu, matar Eliseu. Eliseu tinha um assistente chamado Geazi, assistentes estão em aprendizado, em treinamento, e ele vê uma multidão do exército da Síria, e ele fica apavorado, ele fica com medo, como as pessoas estão com medo, apavoradas. Ter medo é normal, ficar ansioso é normal, ficar inseguro é normal, mas as pessoas estão em pânico, estão apavoradas. E esse jovem, inexperiente assistente ficou apavorado, e Eliseu falou para ele, Eliseu, Deus te dê visão, e a Bíblia diz que os olhos dele se abrem. Eu espero que seus olhos se abram totalmente hoje para ver o mundo espiritual. Eu quero te levar por uma viagem espiritual para resolver o problema físico e emocional. E Eliseu fala, Geazi, mais os que estão conosco do que aqueles que estão com os inimigos. Todas as guerras elas vêm do mundo espiritual, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse século nas regiões celestiais. Anjos, de todos os anjos do céu, 1/3 deles resolveu seguir o seu livre-arbítrio, como nós, anjos, também tem livre-arbítrio, e seguir Lúcifer, anjo de luz, que se tornou Satanás, a serpente, o capeta, o maligno, o mentiroso, o ladrão. E esses anjos estão na terra. Eles estão na terra, ajudando nas pragas, nas pestes, matando, provocando mal, inspirando os seus próprios servos, que são os servos de Lúcifer, que seguem Lúcifer, que não enxergam a Deus, que não enxergam o poder de Deus. Mas existe uma confusão, as pessoas às vezes me perguntam quem são os anjos. Os anjos, 2/3 ficaram ao lado de Deus, são legiões, miríades. Maior quantidade está com Deus e conosco, os servos de Deus, do que aqueles que são os servos do inimigo. Os anjos veem a Deus. Os anjos são submissos a Deus. Se você tem dúvida disso, se você está com um papelzinho aí, te aconselho a pegar, às vezes, para ouvir a palavra. Espero que a sala esteja cheia hoje, que as pessoas tenham conseguido abrir nossa palavra no computador, na televisão, me pediram isso.
Eu espero que você tenha um papel e anote, porque você está com bastante tempo, né, durante a semana. Afinal, Deus nos propiciou um retiro. Não fique ansioso. Aprenda a viver os dias bons e os dias maus, porque eles com certeza voltarão a existir. Assim como os dias bons e os maus voltarão a existir. Precisamos aprender a viver no dia mau. 1 Pedro 3:22, só para você escrever e anotar, falam sobre os anjos serem submissos a Jesus Cristo, porque Jesus tem o maior poder no céu, na terra e debaixo da terra, inclusive nos demônios. Eles não têm poder de Jesus sobre Jesus. A gente falou isso até agora do livro de Atos. As pessoas se confundem querendo fazer pedidos a São Paulo, a São Pedro. Estou pregando sobre Paulo, o grande apóstolo, sobre São Pedro, o grande apóstolo. Mas a Bíblia diz que importa que nós tenhamos só um mediador, Jesus Cristo, Filho de Deus e homem, que está sentado à direita de Deus. Ele tem esse poder, ele recebeu essa autoridade, ele recebeu esse nome que é sobre todo nome. Ele herdou esse nome quando ele morreu e ressuscitou. Não perca a sua guerra espiritual por pedir para pessoas que Deus não ordenou que você pedisse. Só há um intercessor entre Deus e homem, Jesus Cristo, Filho de Deus e homem. E Jesus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus como Cornélio, e o buscam diligentemente. Quando você busca a Deus, quando você é um servo de Deus, quando você tem uma aliança com Jesus Cristo, enviado de Deus, nós temos um acampamento de anjos ao nosso redor. Existem Gabriel, o arcanjo, que quando houver o apocalipse, que não é agora, não se apavore. Preste atenção nos sinais, mas não se apavore. Miguel, o arcanjo, é que vai brigar com Satanás e com os demônios, com muitos anjos de Deus. A Bíblia só fala 2 nomes de anjo, Miguel e Gabriel. Mas a Bíblia fala em querubins, fala em serafins, fala em anjos que têm autoridade espiritual. A Bíblia fala que esses anjos eles foram feitos para servirem os servos de Deus. Espero que tenha muita gente de muitas igrejas. Espero também que você veja primeiro a reunião da sua igreja, e depois, se você nos visita hoje, seja bem-vindo. Mas é importante você assistir a reunião das pessoas que Deus colocou como autoridade na sua vida. Mas o que Deus está falando hoje é que ele tem vários anjos. Maior é os anjos que estão conosco do que aqueles que estão com Deus, do que aqueles que estão com o diabo. Maior os anjos que estão conosco. Esses anjos eles nos servem, eles nos protegem e eles nos observam. E eles observam as reuniões da igreja. Quando os cristãos estão reunidos na igreja, assim como vocês que estão na sua casa, os anjos estão observando os nossos comportamentos. Eles são pessoas eles são seres que eles observam, eles são colocados para acamparem ao nosso redor. Fico feliz quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, porque não é o Zé Carlos, é a palavra de Deus. Você aprenda a ter reverência, nós aprendamos a ter reverência, a nos comportarmos de acordo à altura da palavra de Deus. Eu fico preocupado só que as pessoas estão entrando no Instagram, mas entram em vários ao mesmo tempo para ver o que está acontecendo. Como se fosse uma reunião social, como se fosse um shopping center, onde elas visitam várias lojas. E elas entram muitas vezes no bonde andando. É um perigo você entrar no bonde andando. Se você ler a Bíblia só um versículo, você pode ficar com muito medo, porque heresia é texto fora de contexto. Você precisa entender começo, a gente estuda para passar para vocês, começo, meio e fim. Tente ficar até o final aí na sua sala ou no seu celular conosco, para você entender o que Deus está querendo mostrar com essa crise que é um risco e é uma oportunidade. Ele quer mostrar que ele tem um poder sobrenatural. Cornélio era um homem que orava. Orar é algo sobrenatural. Cornélio era um homem que fazia esmolas. Fazer esmolas e dar caridade é algo sobrenatural. Cornélio fazia jejuns. A gente já ensinou. Jejum é uma arma espiritual. Existem anjos ao nosso redor. E maior é aqueles que estão conosco. Não precisamos entrar em pânico. Os anjos estão ao nosso lado.
Eles são anjos de Deus, que eles acampam, mas também a Bíblia diz que nós não deveríamos adorar anjos. Eu vejo muitas seitas, doutrinas ensinando sobre adorar anjos. Você corre um risco de adorar um anjo de Lúcifer. Para você ler a Escritura e não achar que é um pensamento meu, você anota aí, depois você lê, que você vai ter tempo, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. No livro de Atos, capítulo 14, você pode abrir agora, por favor, versículo 9, a palavra de Deus diz que Paulo estava andando e pregando o evangelho e ele viu um coxo, um homem leso, coxo, desde o ventre da sua mãe. Atos 14, versículo 9, ele era, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. E Paulo viu fé. Presta atenção, Paulo viu fé para que esse homem fosse curado. Você pode perguntar para mim, Zé, eu acredito em Deus. A fé é visível. A fé se transforma em atitude, igualzinho ao amor. As pessoas confundem o amor com paixão. Amor não é paixão, amor se vê. Amor se vê a hora que você liga com uma pessoa que você ama, a hora que você lembra do aniversário de uma pessoa que você ama, a hora que você trabalha numa ação social, ajudando ao próximo, a hora que você decide amar a sua esposa num momento de dificuldade da vida dela, quando não é aquela princesa mais de quando você casou, e a esposa a mesma coisa com o marido, amar. Ao contrário do que contaram para nós nas canções, amar é a atitude diária e a mesma coisa é a fé. Paulo viu fé. E como você vê fé? A Bíblia diz que Paulo olhou para aquele homem e viu atitude, porque ele deve ter ficado inspirado de ver Paulo. Paulo sentiu que ele acreditava que ele tinha fé. Eu posso ver fé em vocês hoje. Eu consigo ver fé em vocês na casa de vocês hoje. Você que está entrando conosco agora, eu consigo ver fé. Mas eu preciso que a tua fé se torne em atitudes. E qual a primeira atitude da fé? A fé confessa. Então daí onde você estiver, confessa que você crê em Deus. Confessa que você crê que Deus tem anjos. Confessa que você crê que Deus é maior do que o inimigo, do que o coronavírus, do que a crise na economia, que Deus é maior que a sua ansiedade, que a sua depressão, que o seu medo. No livro de Isaías, a Bíblia diz, crie, por isso falei. Isaías fala, quem deu crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe para quem vai se manifestar o braço do Senhor hoje? Para aqueles que de fato estão crendo nesta pregação, na pregação de Deus. Muitas vezes o profeta não é crido na sua igreja. Por isso eu peço que vocês que me vejam, que sejam de outras igrejas, acreditem nos seus pastores. Sim, vocês podem ouvir outros pastores, pode me ver no YouTube outro dia, se não tiver culto na sua igreja agora, me veja agora. Seja bem-vindo, mas crê em Deus e crê nos seus profetas, crê nas pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Ontem eu vi um depoimento dos jovens da nossa igreja, de um casal lindo, que a gente teve a oportunidade de participar do casamento, honrando as autoridades que o colocaram nesse caminho, que o discipularam. Fica muito difícil, o apóstolo Paulo fala, vocês têm muitos pastores, mas na verdade eu sou pai de vocês na fé. Procure o seu pai na fé. Se você quer ter um bom desenvolvimento espiritual, quem é o seu mentor? Você não pode ficar ouvindo a muitos, você pode ouvir a muitos, mas você precisa ter um mentor. Você precisa ter uma pessoa que te discipule. E não vai ser fácil, porque normalmente as pessoas não querem ouvir as pessoas. Jesus não foi aceito. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sabe o quê? Você normalmente vai ter dificuldade aqueles que vieram para você. É assim que funciona. Mas eles vieram para você. Porque eles vieram, porque Deus sabia que você precisava dessas pessoas para treinar a sua alma. Todo o problema de dificuldade do evangelho vem por causa da nossa alma. Vamos seguir em frente. Paulo viu fé. Fé significa crer, confessar e agir à altura. Eu espero que você haja à altura ficando conosco hoje para ver milagres, sinais e maravilhas acontecerem nessa
nessa live. Conhecereis a verdade de Deus e a verdade vos libertará e verdadeiramente você será livre. Paulo viu fé. Eu quero comparar esse coxo a uma lesão emocional que a gente possa ter sofrido na nossa vida. Eu quero comparar ser coxo com uma dificuldade, uma vacilação. Por exemplo, ter medo, ter ansiedade, ter dificuldades nesse momento é algo totalmente normal. Sabe o que quer dizer ansiedade? Ansiedade quer dizer sentimentos internos de apreensão. Se eu estivesse na igreja, eu ia perguntar, levanta a mão aí quem está inseguro. Levanta a mão quem sente um pouquinho de apreensão. Levante a mão quem está inquieto. Levante a mão quem está inseguro. E todos vocês poderiam levantar a mão. E vocês vão entender até que ponto isso pode acontecer para vocês não ficarem doentes. Já que a minha palavra é uma palavra de cura. A ansiedade é uma apreensão interna, uma inquietação. Ela é uma insegurança que gera estresse, que gera fobia, que gera uma excitação física. Comece a olhar para você agora. Eu estou te dando a chance de você identificar alguns excessos que podem estar acontecendo no seu isolamento, na sua vida, que já existiam antes, mas que estão se manifestando agora. Normalmente essas tensões, essa excessividade física, elas são normais quando existem razões para ela acontecer. Claro que numa situação de isolamento, numa situação de pandemia, numa situação de preocupações com a economia, numa situação de preocupação com os hospitais, numa situação de preocupação com alguns que estão abusando de falar que já é o apocalipse. Minha opinião, tomara que eu não perca algum de vocês nessa parte. Ainda não é o apocalipse. Ainda não é hora da segunda parte de Joel. Rios de fogo, rios de sangue. Isso, quando os profetas estão falando de Apocalipse, eles falam de um tempo presente, de um futuro imediato e de um futuro com muita distância. Nós temos sinais bíblicos para entender a Bíblia. A Bíblia diz que o Apocalipse vem quando a igreja for arrebatada. A não ser que nós sejamos a igreja de Jesus Cristo que ficou para trás, porque fomos muito vacilões, e agora vamos viver o apocalipse aqui na terra. Mas, como eu acho que não, que Deus tem que salvar muita gente, porque a Bíblia não foi pregada no mundo inteiro, e que Ele não faz acepções de pessoas, não como a Rede Globo, ou as televisões, ou os brasileiros dizem. Deus não é só brasileiro, porque Ele não faz acepções de pessoas. Deus é chinês, Deus é espanhol, Deus é italiano, no sentido de que Ele não é desses lugares como não é do Brasil, mas Deus ama todos, os comunistas, os idealistas, os liberalistas. Deus ama todos. E Ele vai procurar situações para salvar a todos. E eu acredito que esse chacoalhão tem a permissão, no mínimo a permissão de Deus, porque nenhum fio de cabelo cai sem que Ele permita, chama-se soberania de Deus, para que as igrejas, eu falo em primeiro lugar as igrejas, porque somos responsáveis pela igreja, para que a política, para que a economia, para que os políticos, os policiais, os pastores, os cristãos, os espíritas, os católicos, para que todos nós fiquemos atentos, porque a Bíblia diz que o Messias vem como um ladrão. Imagina se Deus manda ele daqui, sei lá, 10 anos e o mundo continua daquele jeito. Então eu acredito que seja um início para que a gente melhore, para que a gente evolua, para que a gente entenda os sinais e faça a lição de casa. Todos nós temos uma lição de casa a fazer. A igreja tem lição de casa a fazer, de luto, de tristeza, de sofrimento. Todos temos que fazer lição de casa. Paulo viu fé. Mas é normal, aquele rapaz era coxo, nós podemos estar coxos, podemos estar duvidando, podemos estar titubeando, podemos estar num grau de ansiedade acima do que deveríamos estar. Podemos identificar. Como é que nós identificamos? Se já estamos no estado de estresse. A Bíblia diz um remédio, está em Mateus 6:25.
Não vos ansieis pelo que há de comer, pela economia, pela doença, pelo que há de comer, pelo que há de beber, pelo que há de vestir. Buscai o reino de Deus. Existe um reino. Existe o reino do mal, anjos maus, inimigos do mal, mas o reino de Deus é maior. E o que eu estou tentando trazer para vocês nessa live é o reino de Deus do céu para a terra. Eu acho que você já fez aquela oração que diz: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Assim na terra como é no céu. Só que talvez nós não tenhamos percebido que esse reino já veio. Esse reino era Jesus. João Batista, o precursor de Jesus, ele foi mandar perguntar lá: você é o Cristo? Você é o Messias? Sabe como Jesus respondeu? Ele não respondeu: sou eu. Ele respondeu: olha, os cegos vêm, os mortos ressuscitam, os coxos andam, e aos pobres é pregado o evangelho de Deus. E os discípulos de João Batista voltaram falando assim: achamos o Messias. O Messias é o rei dos reis. Mas você é rei. Você foi chamado para viver no modelo de vida como de Cristo. Você não foi chamado por uma igreja. Você não foi chamado por uma religião. Você foi chamado a ser cristão, um cristozinho. Em Antioquia, uma igreja que foi fundada no livro de Atos, foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristozinhos, cristãos. Deixa eu seguir, porque eu estou abrindo, eu quero seguir em frente. Agora, tem um estado que você não pode deixar continuar quando essa ansiedade fica intensa. E eu vou te dar alguns sinais que você pode estar sentindo. Intensidade de reações desproporcionais. Essa ansiedade você não pode permitir que continue. Atenção, porque essa intensificação da ansiedade, ela traz uma perda de atenção. Atenção! Se a sua atenção está sendo reduzida, se você está com um grau de concentração pior do que o normal, se você está esquecendo muitas coisas, se a tua respiração está falhando, pode não ser coronavírus, pode ser ansiedade. Bloqueio da comunicação. Pessoas ficam incomunicáveis quando elas estão nesse estado de ansiedade, de fobia, de estresse e de rejeição. Cuidado, paramos de nos sentir nós mesmos. Paramos de nos sentir amados. Nos sentimos perseguidos. 2 sinais. Tem um problema dentro de você que pode ser resolvido hoje. E outro, tem um problema fora de você. Porque Jesus foi ungido por Deus para libertar aqueles que são oprimidos das trevas. As trevas podem nos estar oprimindo. Muitas vezes quando ficamos parados, com a mente vazia é a oficina do diabo, com sentimentos de medo. Esse é o prato principal do diabo. Porque o medo é a antítese da fé. O prato do diabo principal. O problema não é você estar em casa. Estar em casa é um grande benefício, perto da sua esposa, do seu filho, da sua família. Aprenda a ficar em casa. Se você é muito inquieto, é porque você tem problema de alma. Se é demais, precisa ser curado hoje. A Bíblia diz, Salmo 46, aquietai-vos, e sabereis que eu sou Deus. Ainda que os montes se lancem ao mar, aquietai-vos. Há um rio, é o Espírito Santo, há um rio cujas águas são ligadas ao trono do Altíssimo. O diabo oprime, até cristãos. O diabo oprime quando nós mostramos medo, insegurança. Ele é que nem um urubu, ele cheira e ele consegue chegar perto. Por isso que Jesus fala, não fiquem ansiosos. Não é porque é pecado, é porque Jesus nos ama. O medo traz a presença do diabo. O medo traz a presença da sua insegurança. O medo traz a falta de amor. O medo traz a falta de compreensão. O medo traz... Já viu um leão ferido? Como um leão ferido ataca? Pessoas feridas na sua alma, elas atacam. Nós precisamos entender isso, e podemos todos estar feridos. Eu não estou falando para um, eu estou falando para mim e para todos vocês. Essa crise pode ter nos ferido, pode ter nos trazido medo, pode ter nos trazido uma fobia, uma intensidade. Isso pode trazer pânico.
problema na comunicação, taquicardia, inquietação e paralisação. Aquele coxo, ele estava parado, a Bíblia diz que Paulo viu fé nele. Ele ia para frente, ia para trás, ia para frente. Se você é uma pessoa que não termina as coisas, que você tem dificuldade de ficar parado, de ficar quieto, você tem dificuldade de ficar no seu quarto orando a Deus, se você tem dificuldades de ouvir, inclusive, uma pregação inteira, porque a internet fica bombando no seu ouvido, cuidado, porque o mundo de hoje é um prato cheio de ansiedade. Deve ter uns 500 cultos sendo agora passando por aí. Você precisa ter foco. Você precisa ter foco, eu preciso ter foco. A paralisação é quando a gente assume, presta atenção, a paralisação é quando a gente assume, a ansiedade é de que nós estamos sozinhos, é de que ninguém nos ama e de que Deus se esqueceu de nós. Nós assumimos que o problema que temos é só nosso. Elias, quando entrou em depressão na caverna, ele disse assim: olha, não tem mais cristãos. Olha, cadê os cristãos? Olha, eu não sou melhor do que os nossos pais. Olha, eu não estou conseguindo. Olha, Deus não está comigo. Ele começou a brigar com Deus porque tinha uma bruxa perseguindo ele, a Jezabel. Eu cantei tanto essa música quando não conhecia. A Jezabel, o prato do dia dela era matar profeta. E Elias entrou na caverna, Deus apareceu na caverna e falou para ele: Elias, Elias, o que você está fazendo na porta da caverna? Quando a gente entra na porta da depressão, que é química, que é médica muitas vezes, mas muitas vezes ela não é química e médica, ela é espiritual. Nós mesmos nos colocamos em depressão, nós desistimos das pessoas, do amor, nós achamos que tudo está ruim, nós achamos que Deus não nos ama porque Ele não atendeu às nossas necessidades. Ruim estamos nós quando entramos nesse lugar, e esse lugar muitas vezes pode ser um lugar sem saída. Precisamos prestar atenção, não estamos sós. Deus falou para Elias: você não está só. Dá para entender Elias ter tido essa reação. Ele tinha conseguido uma grande vitória, ele tinha conseguido implantar o evangelho de Deus em Israel na época, ele tinha vencido a idolatria, os profetas do mal, mas de repente, depois de tantas vitórias, ele ficou coxo, ele titubeou, ele ficou com medo. Pode estar acontecendo conosco, cuidado. Você não está sozinho. Não diga que o dia de ontem foi melhor que o dia de hoje, porque tanto esses quanto aqueles foi Deus que fez. Por isso estejamos alegres. O primeiro passo que nós temos que entender é buscar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão adicionadas. É que quando a gente pensa nisso, a gente fala: vou buscar Deus em primeiro lugar, porque católicos, evangélicos que conhecem a Bíblia sabem o amar a Deus sobre todas as coisas, que é só metade do mandamento, porque na verdade ele diz: não darás culto a outros deuses. Only one. Só adorará o Senhor, seu Deus, de todo o teu espírito. Precisamos conhecer o Deus sobrenatural, o Deus soberano, de toda a tua alma. Uma alma batida não pode adorar a Deus. Por isso Davi, o salmista das emoções, ele dizia: ó minha alma, por que estás abatida? Tenha fé em Deus. Você não pode deixar a sua alma se abater. Você tem que se firmar na alegria do Senhor. O salmista, lá no Salmo 27, diz: anima, anima, ainda que um exército me cercasse, ainda que uma guerra estivesse em torno de mim, ainda que meu pai e a minha mãe tivessem me desamparado, pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Fortalece o teu coração, acredita, tem de bom ânimo. Esse é o remédio de Deus, esse é o grande remédio de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender o remédio de Deus para as nossas vidas. Atenção, nós precisamos entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dos salmos mais conhecidos no Brasil, no mundo, é o Salmo 91. Talvez você esteja com sua Bíblia empoeirada aí na sua casa. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarão.
O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Muitas vezes o livro de Mateus fala, fica no seu quarto, fecha a porta. Jesus falou para a mulher de Samaria, ela, olha, ô Jesus, eu adoro no templo, eu adoro no monte. Jesus falou, olha minha filha, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Se você soubesse a água, ela ofereceu água para Jesus. Nossos jovens falaram sobre isso ontem. Ela ofereceu água para Jesus. Jesus falou, se você soubesse quem está aqui, na simplicidade dela, ela viu Jesus. Se você soubesse quem está aqui, você me pediria água. E a água que eu te daria nunca mais te faria ter sede. Se nós somos sedentos, se nós estamos desérticos por dentro, se nós estamos em sequidão, se nós estamos em tristeza, em desamor, é porque não estamos bebendo a água que Cristo nos dá. Porque Ele disse, aqueles que bebem da minha água jamais terão sede. Aqueles que bebem da água de Jesus e comem do pão do céu. Então, em primeiro remédio, acredite na soberania de Deus. Você não está sozinho. O primeiro remédio, você precisa confiar nesse Deus soberano. Você precisa crer nesse Deus soberano. Você precisa entender. Olha como diz o Salmo 91. 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão ao seu lado. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, que não é a igreja, amado, que não é nem a sua casa, se você não consegue ficar em casa, que você fica brigando com todo mundo. Deus te colocou uma chance de ficar em casa para você ser treinado na sua alma, para você entender seu filho, seu marido, sua esposa. Eu tive um dia lindo ontem. Lindo, tivemos um aniversário aqui em família e almoçamos juntos, foi um prazer enorme, às vezes não dá tempo, e as pessoas estão perdendo esse tempo e a crise vai passar do coronavírus, vão vir outras, mas você precisa resolver seu problema de crise interna, você precisa resolver seu problema de medo, de ansiedade, de inquietação, isso é um problema emocional, chama psique. A nossa mente, ela é composta, a nossa vida de alma, ela tem 3 departamentos. O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Você pode identificar isso. Inconsciente é tudo aquilo que fica debaixo da pirâmide. Sabe aquela pirâmide do iceberg? Aquilo que fica para baixo da água. Sabe quanto % da nossa vida está no nosso inconsciente? 7/8. Sabe o que quer dizer isso? Que 12%, 13% da sua vida você conhece, o resto está dentro de você. Se você tem uma mágoa contra alguém, você pode estar cometendo injustiça com outras pessoas. Você tem o subconsciente. O inconsciente é uma área incontrolada. Por isso nós temos que perguntar a Deus. Por isso oração com gemidos inexprimíveis. O subconsciente são coisas que aparecem nas horas necessárias. E o inconsciente é onde a gente identifica as crises, a depressão, a ansiedade. Eu apelo para o seu consciente, para o seu culto racional. A Bíblia fala de um culto racional. Olha para os seus sintomas. Você não precisa ficar com aquele sintoma. Mas a primeira coisa é você entender o amor a Deus em primeiro lugar. Mas antes que você entenda o amor a Deus em primeiro lugar, você precisa entender que você não consegue amar a Deus em primeiro lugar. O mandamento é dado e as pessoas muitas vezes não conseguem amar a Deus, e não é culpa nossa. Amar a Deus em primeiro lugar é sobrenatural. A Bíblia diz porque Deus nos amou primeiro e deu seu Filho unigênito, para quem nele creia tenha vida eterna. E vida eterna não é ir para o céu, é vida eterna no seu interior. Rios de águas vivas. Precisamos ser amados por Deus. Uma pessoa que é amada por Deus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você fica com medo o tempo todo, é prova de que Deus não te amou. Você está chamando Ele de mentiroso. Quando você não entende o amor, até das pessoas que muitas vezes te disciplinam, porque você está com uma ideia errada do que é amor. Sabe que nós somos a geração cientificamente chamada de geração do mimimi. Sabe por que mimimi? Porque as pessoas vão nos seus colégios procurar os seus professores. As mães, muitas vezes, quando o aluno vai mal, ela pergunta: vem cá, professor, o que você está fazendo de errado? Na época do meu pai, quando ele ia na escola, ele perguntava ao professor o que meu filho estava fazendo de errado. E eu tomava umas boas palmadas lá em casa.
Somos a geração rebelde. Temos uma geração do mimimi. Entendemos amor de uma forma errada. Amor não são emoções. Amor são atitudes, que me perdoe o Roberto Carlos. Amor se trata de atitudes. A emoção é boa quando a gente se sente feliz por amar. Então, primeiro, amar a Deus. Amar a Deus, entender a soberania. Você não está sozinho. O amor é a maior terapia de cura da ansiedade, da depressão e do medo. Mas entender que Ele te amou primeiro. Para você anotar 1 João 4,18, 1 João 4,18, apóstolo João, discípulo amado, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você tem um amor a Deus, quando Deus te ama, através de Jesus na cruz, você recebe Jesus, Ele te dá o Espírito Santo, 3 em 1, e você tem o fruto do Espírito. O primeiro fruto que o Espírito Santo te dá é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não comete injustiça, o amor não se comporta mal. Nós precisamos encarnar isso. Muitas vezes não conseguimos, muitas vezes erramos, amém. O próprio Espírito Santo vai nos convencer do pecado, nós vamos lembrar disso, vamos aprender a pedir perdão, mas vamos continuar no amor de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós não andamos na luz, como Jesus andou na luz, não temos paz uns com os outros, estamos provando que não amamos a Deus. Segundo ponto, depois de amar a Deus, ser amado por Deus, amar a Deus, reconhecer a soberania de Deus, nós precisamos entender a outra faceta do amor, amar o próximo como a ti mesmo. Ninguém pode amar o próximo quando não se ama. Por isso Deus fala, ame o próximo como você se ama, porque precisamos nos amar, precisamos ter uma identidade espiritual. Já não sois mais servos, sois meus amigos, disse Jesus. Já não sois mais servos, sois meus discípulos. E para os meus amigos e meus discípulos eu falo tudo aquilo que eu vou fazer. Pessoas que receberam Jesus e Espírito Santo, elas vivem na dimensão sobrenatural. Elas sabem que essa crise vai custar um preço para a economia, vai custar um preço, mas vai custar muito benefício. Inclusive a oportunidade das pessoas se voltarem para Deus. Muito bom que elas se voltem para a natureza, que elas se voltem para o próximo, mas se elas não se voltarem para o primeiro mandamento primeiro, eu não dou mais 1 ano, 2 anos, passou a crise e nós vamos estar fazendo as mesmas coisas, porque somos incapazes de fazer o bem. O apóstolo São Paulo fala, não há todos pecaram e destituíram e foram destituídos da glória de Deus. Se você não receber a Jesus, você não recebe a glória de Deus. Se você não recebe a glória de Deus, você é incapaz. O apóstolo São Paulo, numa poesia linda, diz, porque eu não faço as coisas que quero, e as que quero não as faço, miserável homem que sou. Se você quer parar de ser miserável, se você quer conseguir obedecer a Deus, você precisa, como Paulo, receber a visão celestial, a visão do alto, a missão de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Número 2, depois de amar a Deus, você vai receber o amor de Deus e vai amar o próximo. E vai demonstrar. Sabe uma coisa boa para te livrar da ansiedade? Fazer obras voluntárias. Doar cestas básicas, demonstrar amor, doar roupas na campanha do inverno, doar máscaras, ajudar o próximo. Agora, cuidado. A gente vê muita gente amando o próximo fora de casa. O primeiro próximo, mais próximo, é a esposa, é o marido. Normalmente é o mais difícil. Se é difícil amar as pessoas da igreja e entender esse amor, que a gente nos vemos 3 vezes por semana, imagina a dificuldade de amar alguém que você vê todo dia e vê os defeitos todos os dias. Por isso que o profeta da casa não tem honra. Não é porque as pessoas queiram desonrar. As pessoas não conseguiam amar Jesus, porque olha, o Jesus é aquele cara lá de Jerusalém, o filho do carpinteiro. Tem uma máxima que, acho que foi Michael Murdock, eu quero honrá-lo, um grande homem de Deus, escreveu alguns livros, que ele dizia que intimidade, né, exagerada faz perder essa autoridade. Eles conheciam muito Jesus. Então eles viam Jesus no dia a dia. E lá em Jerusalém, Jesus não conseguiu fazer muito milagre, porque provavelmente ele estava olhando os defeitos de Jesus. Imagina com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido. Imagina com o seu pastor. Imagina com o seu irmão do lado. Então nós precisamos amar o próximo mais próximo. Quem é o próximo, Zé Carlos? É o próximo mais próximo. Jante com a sua esposa. Peça perdão pela sua incompetência em amar. Peça perdão e diga, olha, agora eu vou amar com o amor de Deus. Eu vou pedir perdão, eu vou conversar com você. Vamos colocar os pontos aqui, vamos resolver, vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos obedecer a Deus. Não adiantam obras
sem o amor. Não adianta, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse a minha fortuna, se não tiver amor, de nada valeria. Terceiro ponto, orações dando graças e com súplicas. Agradeça. Agradeça a Deus todos os dias. Agradeça por estar em casa. Para de ficar velho, chato, reclamão. Para. Não fica lembrando do passado. Quem vive do passado é museu. Não fica trazendo o passado para o futuro. Esquece, o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, caminha para o alvo. Caminha para o alvo, perdoa o passado, perdoa os seus entes queridos, perdoe a você. Agradeça ao Deus, porque esta crise aconteceu, porque isso foi plantado pelos homens, e que esta é uma oportunidade de haver um crescimento de temor a Deus, um crescimento de amor ao próximo, e voltarmos muito mais fortes, se entendermos que o problema não é só nosso, que Deus vai nos ajudar, que Deus tem que estar conosco. Então agradeça, com súplicas, clame a Deus pelos médicos, clame a Deus pelos enfermeiros, clame a Deus pelas autoridades. Por mais que você ache alguns políticos estão em lugar inadequado, por mais que você esteja avaliando os seus políticos, ou possa achar que se você tenha votado mal, a Bíblia fala que nós temos que orar por todas as autoridades instituídas, e todas as autoridades instituídas têm a permissão de Deus para estar lá. Vamos orar. A maior guerra que nós podemos fazer é contra o diabo, contra a carne nem sangue. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne. Vamos orar sim pelo presidente do Brasil, pelos ministros, pelos prefeitos. Vamos orar pelos médicos, vamos orar pelos professores, pelos doentes. Vamos suplicar a Deus que envie os anjos dele para o Brasil. Eles já estão, ele está acampado ao nosso redor. Precisamos dessa súplica. E último ponto para a gente orar. Já estou batendo meu tempo. Ponto número 4. Pensamentos. A mente pode ser uma oficina do diabo. A Bíblia diz, eu só trago à mente as coisas que edificam, eu só devo. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, para você pensar em tudo aquilo que edifica, em coisas que são boas, em coisas que são agradáveis. Por isso, cuidado com o teu tempo na frente da televisão. Eu não sou contra você ouvir notícias, mas cuidado. Se você ficar o dia inteiro contando o número das vítimas do coronavírus, você vai morrer junto com eles. Se você ficar o dia inteiro ouvindo as televisões que vivem de más notícias, que a audiência deles está maravilhosa, e que para eles, se continuar mais 90 dias em crise, com a economia parada, está tudo bem, porque a receita das televisões triplicou, porque as pessoas ficam na televisão e não conseguem ficar dentro de casa, no seu quarto, com um bom livro. E o melhor livro do mundo é o livro de Deus. Eu sou um homem de um livro, dizia John Wesley, implantador da igreja metodista. Eu sou o homem de um livro. Ele não queria dizer que ele só lia um livro. Ele tinha a Bíblia como livro que resolvia todas as questões. Na hora de pesquisar, você tem bons autores cristãos, até alguns bons seculares, mas na hora de resolver o que vai fazer, é a Bíblia. Sabe, a fé, se você não tem pensamentos bons, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E aí você vai começar a falar coisas boas. Você vai começar a confessar coisas boas. Você vai começar a ter pensamentos de bem. Deus falou em Jeremias 29, eu tenho pensamentos de bem de vocês, para dar para vocês o fim que desejais. Então buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Vamos buscar a Deus em súplicas, em orações, em pensamentos. Nossos pensamentos têm que ser pensamentos de coisas boas, agradáveis a Deus, agradáveis à nossa família, ao nosso governo. Não vamos entrar em rebelião, não vamos entrar nesse pânico da imprensa, não vamos entrar no pânico de ficar o dia, não vamos ficar em casa engordando. Tenha um tempo em casa, faça ginástica, faz bem para mim contra a depressão, vitamina D, toma um sol, olha para a natureza, olha os lírios do campo, olha os passarinhos, tudo com luvinha, com máscara, respeite as autoridades, pensamentos de paz. E para terminar, medite na palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus e demore um tempo meditar, não significa aquela meditação oriental. Ela deve ter o seu espaço. Eu não entendo daquilo. A meditação de Deus quer dizer mastigar a palavra de Deus, engolir a palavra de Deus. Quando eu mastigo a palavra de Deus, o salmista Davi disse que quando ele lia a palavra de Deus,
o peito dele esquentava. A palavra de Deus desce no nosso coração. Nós ficamos calorosos e amorosos com a palavra de Deus. Pensamentos, meditar na palavra de Deus, mastigar e obedecer. O livro de Tiago fala obedecer, para sair da ansiedade. Obedecer a palavra de Deus. E para obedecer precisa ouvir. Ouvir não é escutar. Ouvir no grego, akoi, quer dizer entender a coisa ouvida. Vocês estão entendendo? Eu queria ouvir um amém aqui, não consigo. Se vocês puderem dar um amém aí, nós vamos fazer a oração final com o seu amém. Todo o meu tempo aqui já dá para terminar. Vamos orar para Deus quebrar toda a ansiedade. Então, passo número 1, amar a Deus, né? Entender a soberania de Deus. Receber o amor de Deus. Para amar a Deus você precisa receber o amor de Deus. Ele te amou, a prova que ele te amou, que ele mandaria o filho dele na cruz só por você. Segundo, depois que é amado por Deus, criado, entendendo que Deus tem propósitos grandes para a sua vida, que você não pode morrer agora, você não pode entrar em depressão, você tem muitas coisas para fazer no mundo. Você amar o próximo com a mesma intensidade, com abraços, beijos santos, ósculos santos, comprovando com palavras, não falando palavras indelicadas, sendo delicado, amoroso, não se comportando mal. Vamos tentar pedir para o Espírito Santo. Número 3, orar, oração, súplica, jejum, agradece a Deus. Número 4, pensar em coisas de Deus, ler livros de Deus e ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Feche seus olhos. A igreja de Deus é a igreja que está no mesmo pensamento agora. A igreja de Deus que vai ser visitada por anjos da guarda. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor. Nunca peça para um anjo. Peça a Jesus. Salmo 91, que está na sua casa. Eu não terminei ele, né? Salmo 91. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos a respeito de você. E que você viverá abundância de dias. A Bíblia fala que aqueles que se habitam no esconderijo do Altíssimo pisarão na cabeça da serpente, terão vida longa e receberão a salvação do Senhor. A palavra salvação quer dizer sozo em 70%, quer dizer saúde emocional. Jesus veio para curar fisicamente e emocionalmente, doenças e enfermidades. Enfermidades são fraquezas, medo, angústia, tribulação, medo com seus negócios, não vai acabar. Eu profetizo em nome de Jesus, Brasil vai se voltar para Deus. E sabe como é que a nação vai ficar rica? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que era de Israel e agora é do mundo inteiro, e que não faz acepção de pessoas. Ele também é brasileiro, não só é brasileiro, mas ele está estendendo a mão, está enviando anjos ao Brasil, ele vai fazer justiça na política, ele vai tirar pessoas que estão atrapalhando o governo, ele vai quebrar esse espírito de confusão e vai trazer porque uma casa dividida não prevalece, é um conceito bíblico. Ele vai tirar as pessoas que estão parando o Brasil, e o Brasil será uma nação forte, vigorosa, porque o Senhor mandará anjos, miríades, legiões de anjos. Não falta, não tem crise de anjo. Pode acabar médico, não vai acabar, mas pode acabar enfermeiro, não vai acabar, mas não vai acabar o número de anjos. Deus está encaminhando anjos para os hospitais, anjos para o Palácio do Planalto. Eu profetizo anjos. Os anjos foram feitos para lutar contra os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são aqueles que estão querendo parar o Brasil por causa de política. Os anjos do Senhor estão indo lá para o Palácio do Planalto. O anjo do Senhor está lutando com o diabo. O Senhor vai vencer essa batalha, porque ele sempre vence. E todas as coisas vão cooperar. E nós vamos sair forte. Vamos ter uma igreja linda no Brasil. Cristãos amados. E o poder do Senhor se revelará nessa nação. Senhor, entra nas casas, Senhor. Traz a cura emocional, Pai. Joga bálsamo nos corações aflitos, Pai. As pessoas que foram tocadas e depois quiserem mandar seus testemunhos na nossa rede social, o Senhor está te visitando agora e está dizendo: eu quebro toda a ansiedade, eu preencho aquele amor no seu coração. Você nasceu para amar o próximo, você quer fazer grandes coisas, mas você se sente com medo, aflita. O Senhor está te visitando, o Senhor está visitando. A Bíblia diz no livro de Atos que o Espírito Santo caía, o Espírito Santo está descendo sobre a sua casa, está quebrando todo medo, toda enfermidade, toda fraqueza. O Espírito Santo está curando hoje.
Se tem alguns lugares onde a cura está parada, aqui não está parado. O Senhor está visitando casas, está visitando enfermos e doentes. Sejam curados e restaurados em o nome do Senhor Jesus. O livro de Salmos fala, eu livrá-lo-ei, porque ele conhece o meu nome, nome sobre todo nome. Que nome lindo, que nome santo é o nome de Jesus. Shalom. Shalom quer dizer amplitude, paz, saúde física, emocional. Shalom para você em nome de Jesus. Fique em paz, nos acompanhe nas redes sociais. Amém. Glória a Deus.